Você acabou de arrumar o seu primeiro emprego. Você vai receber seu primeiro salário no mês que vem. E você já tá pensando, o que eu faço com esse primeiro salário? Será que eu já dou entrada num carro? Será que eu já compro uma roupa nova? Será que eu dou um presente pra minha mãe? Olha, nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente 3 a 4 passos práticos que você precisa fazer para quando você receber o seu primeiro salário, você não fazer merda. Bom, a gente volta para alguns anos atrás, quando eu arrumei meu primeiro emprego. Eu lembro que o meu salário eu era PJ, meu salário era por volta dos 2.500, alguma coisa assim. E eu recebi o primeiro salário, eu tinha trabalhado acho que 15 dias na empresa e eu recebi R$ 800. E desde muito novo, eu já tinha a noção de que eu precisava guardar dinheiro, que eu precisava investir e que as coisas não iam dar certo se eu só gastasse tudo o que eu ganhava. Porque eu via os meus familiares fazerem exatamente isso e via que não tinha dado certo. Então eu pensei, beleza, eu preciso me organizar, eu preciso estudar pra, mesmo que muito pouco, que são R$ 800 de salário, eu já preciso ter noção com o que eu vou fazer esse dinheiro e, de fato, como é que eu vou guardar, como é que eu vou me organizar. Então vamos lá, vamos listar os passos que a gente vai ter por aqui. A gente vai ter o primeiro passo de, ao receber o salário, quais são as questões obrigatórias que você precisa seguir antes de sequer tirar ele da sua conta. A gente vai ter o segundo passo, que é como você vai montar o seu sistema e como é que você vai organizar ele. Ou seja, o dinheiro caiu, quanta porcentagem disso eu vou guardar, quanta porcentagem disso eu vou gastar com coisas fúteis e quanta porcentagem disso eu vou ajudar nas contas de casa, ajudar minha mãe, etc, etc. E a gente tem o passo 3, que são as prioridades desse dinheiro. Então, pra que você tá fazendo isso? Você precisa deixar esse objetivo muito bem claro, senão você não vai juntar nada. E você precisa entender também como é que você vai conseguir fazendo isso pelos próximos meses. Então, vamos lá. A gente tem vários contextos aqui e ele não é é só você fazer isso ou só você fazer aquilo. Não. Isso vai depender muito do seu contexto, da sua realidade. Então, é muito importante que você pegue os conselhos, os passos que eu vou dar aqui e você altere e você traduza pra realidade na qual você tá inserido. Exemplo, a gente tem dois extremos. Vamos supor que as duas pessoas vão tirar R$ 1.500, um salário mínimo. No primeiro exemplo, a pessoa precisa ajudar em casa, os pais não têm muita grana, talvez ela já esteja fora de casa, tá dividindo o quarto com alguém. Enfim, a gente tem esse primeiro exemplo. E a gente tem o segundo exemplo, na qual às vezes é um cara que mora com os pais, já tem as contas pagas, e esse primeiro salário, esses 1.500, ele pretende só gastar, porque ele não precisa guardar, porque ele não precisa ajudar em lugar nenhum, não precisa comprar comida, não precisa de nada. Então por que eu tô falando isso? Porque você precisa entender qual que é a sua realidade, é um espectro, né? Então você tem o cenário 1 e o cenário 2, você pode se encaixar mais pra cá, no meio, ou então em ambos os extremos, e você vai traduzir pra realidade na qual você vive. Primeiro, o primeiro salário você já vai saber mais ou menos quanto é que você vai ganhar. Seja por comissão, se você é um vendedor, seja por salário fixo, se você é CLT, se você for PJ, enfim, uma mínima noção de, por exemplo, hoje é fevereiro, eu sei mais ou menos quanto vai cair em março. E a primeira questão muito importante, você precisa já começar com os pequenos hábitos agora, para quando as coisas escalarem, e se Deus quiser, você tá tirando 5, 10, 15, 20 mil nos próximos anos, você já vai ter o hábito e a cultura da organização financeira intrínseca dentro de você do porquê que você tá fazendo isso, e você não vai errar ganhando 1.500 e você não vai errar ganhando 20 mil. Então, primeiro, por isso que é muito importante. Tudo que você faz é um conceito nas finanças muito importante, isso que você tem na sua cabeça. Tudo que você faz pequeno, ou seja, em uma pequena escala, com R$ 1.500, por exemplo, se você manter esse hábito e você não cultivar as boas práticas, eventualmente quando você estiver tirando seus 5, seus 10, se você já estiver fora de casa, etc., você vai fazer a mesma merda, só que em escala diferente. Então, se você gastar todo o seu salário com coisas fúteis, não investir e deixar o que resta para necessidade básica com R$ 1.500, você muito provavelmente vai fazer isso com 10, 15 mil. Só que qual que é o problema? Quando você já estiver ganhando 10 a 15 mil, esse problema já vai ser um pouco mais difícil de ser resolvido. Por quê? Porque a escala é maior. E você já vai ter cultivado esse hábito, ele vai ser mais difícil de mudar. Então, muito importante você entender isso agora e fazer com que, quando você chegue lá na frente, você já esteja com isso intrínseco. Então, beleza. Ação 1. Passo número 1 do nosso passo a passo por aqui. O primeiro salário. Você vai ter a noção de quanto ele gasta e você vai se presentear por ter o primeiro salário. Isso vai de acordo, mais uma vez, com realidades diferentes. O que isso quer dizer? O meu presente, por exemplo, quando eu tirei os meus primeiros R$ 500, meus primeiros R$ 800, foi levar minha mãe pra almoçar no Outback. De maneira mais específica. Era um restaurante que ela gostava, que eu sempre gostei muito, que ela já tinha me levado algumas vezes ao longo da minha infância, ao longo da minha vida ali. Eu falei,
beleza, eu vou levar ela pro restaurante, eu vou gastar o que tiver que gastar, e se a conta acho que deu 300, 400 reais, mas eu tava ok com isso, porque era o meu presente, era minha maneira de, beleza, foi uma vitória, porque esse é o primeiro emprego. Então, por mais que seja pequeno, é bom você se recompensar pelos bons hábitos, né, de você ter corrido atrás do emprego, de você estar numa realidade, assim, isso é uma realidade um pouco mais luxuosa, porque eu não precisava pegar esses 800 reais pra pagar a conta em casa. Então, o que acontece? Se você estiver numa realidade mais distinta, a primeira coisa que você vai fazer é você entender as prioridades desse dinheiro. Então, o que eu preciso fazer? Beleza, qual que vai ser o meu presente? Eu vou levar minha mãe pra almoçar, pra jantar, eu vou dar um presente pra ela, eu vou pagar a primeira conta em casa, porque se você não tinha renda até agora, você não ia ter conseguido pagar essa conta em casa. Então, puta, esse mês eu tirei minha primeira grana, tirei meus 1.500 reais, eu vou pagar a conta de luz, eu vou pagar a conta de gás, enfim, seja lá o que for. Isso é muito importante primeiro você setar. Pra quê? Porque se você pegar só esses 1.500 e guardar tudo, você não vai ter um senso de conquista e de realização muito grande. Então, pra mim, essa é a primeira parte mais importante. Segundo passo, ainda dentro da primeira parte, você precisa entender, mais uma vez, a sua realidade. Você precisa entender o quanto de dinheiro você consegue juntar. Pra você setar os orçamentos de um mês, você precisa entender quanto desse orçamento eu posso juntar, eu posso investir, eu posso colocar numa reserva de emergência pra você já ir formando ela, e quanto que eu vou ter que ajudar em casa, quanto que eu vou poder gastar de lazer. Se você, por exemplo, a gente tá nesse extremo número 2, e você ganhou seus 1.500 reais, você não tem necessidade de ajudar em casa. A primeira coisa que você vai fazer é, beleza, eu vou guardar pelo menos 30%, 40% desse salário. Por quê? Você não tem mais obrigação nenhuma. Se você não juntar esse salário, você vai provavelmente gastar tudo com coisas fúteis. Então, muito importante. Você colocou sua prioridade. Beleza, eu tenho que ajudar em casa, sim ou não? Tem alguma necessidade básica que eu preciso gastar, sim ou não? Provavelmente, nesse exemplo número 2, você não vai ter alguma coisa obrigatória pra gastar. Então, você já vai, no momento que o salário cair na sua conta, você já vai guardar esse dinheiro numa caixinha, em algum tipo de investimento, vai deixar numa conta separada, você já vai deixar essa porcentagem. Bom, beleza. Então, você definiu uma porcentagem que é possível você investir depois das suas obrigações. Então você definiu ali que 30% desses exemplos de 1.500 de salário você vai estar conseguindo juntar. Então você vai pegar esses 450 reais, você vai colocar numa conta diferente, você vai colocar numa caixinha para ele já começar a ir rendendo, para você já montar esse hábito. E beleza, sobrou os outros 70% desse salário. O que eu vou fazer com esses 70%? Independente de você ter a obrigação de ajudar ou não, eu acho bom ajudar. Dar esse presente, entre aspas, pra retribuir as coisas que fizeram pra você, eu acho sempre muito importante. Beleza, sobrou esses 70%, eu vou pegar 20% aqui e vou conseguir fazer com que eu pague uma conta em casa, seja lá o que for, beleza. Agora, o que eu vou fazer com os outros 50%? Sendo bem sincero, 50% de 1.500 são 750 reais, não dá pra fazer muita coisa. Então, o que eu aconselharia? Você comprar, às vezes, uma roupa que você sempre quis, de, sei lá, 100, 200 reais, você viver esse luxo. Esse luxo permitido, depois, claro, de você já delimitar as suas obrigações aí. E mais uma vez, isso vai variar muito do contexto. Às vezes o seu luxo ele vai ser 10% e você só vai poder gastar, tipo, num restaurante ou para sair para comer, alguma coisa que você queira comprar, os 150 reais. Então é muito importante que você traduza esse exemplo para sua realidade. Beleza, você conseguiu definir seu orçamento, você sabe quanto você tem que investir, quanto que vai ser de necessidade básica, quanto que vai ser de lazer. Separa dessas 3 categorias muito simples. Tá? Agora você vai definir o seu sistema. O que é definir o seu sistema? Você precisa entender e colocar em prática como é que você vai organizar esse dinheiro. Você vai usar um aplicativo? Você vai usar uma planilha? Você vai colocar num bloco de notas? Você vai colocar num WhatsApp? Você vai escrever num caderno? Beleza, você definiu. O meu favorito aqui é ou você usar um appzinho bacana, seja fácil de entender, que você consiga ali estar cultivando esse app, ou então fazer uma planilha. Existem várias planilhas na internet, você pode pedir para algum chat GPT, para alguma IA para te ajudar com isso. E é uma planilha muito simples. É você entender o quanto que entrou, ou seja, 1.500 reais, e ao longo desse mês, semanalmente, se não diariamente, você coloca as coisas que você vai gastando. Você vai delimitar esse sistema. Para quê? Para você, até agora, vai cultivar o hábito de você já tá investindo, né? Já tá guardando parte do dinheiro, de você tá tendo essa organização financeira. A esmagadora maioria das pessoas sequer sabe o que tá saindo do dinheiro dela. Então eles só vão gastando. E é muito importante também você não gastar com cartão de crédito. A uma escala de 1.500 reais por mês não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença? Você ter o hábito financeiro, você já ter o controle financeiro, para quando você de fato estiver ganhando mais dinheiro, você, beleza.
Ó, eu sei me organizar com o dinheiro que eu já tenho. Agora eu posso entender como o cartão funciona. Não vai parcelar nada, não vai dar entrada em nada, pelo amor de Deus. Vou entender como o cartão funciona, quais são os benefícios, e se eu tiver o controle, aí sim eu uso. Tem gente que tem 30, 40, 50 anos de idade, não tem o mínimo controle pra usar o cartão de crédito e não usa. É simples assim. Use as suas características, o que você sabe que funciona e deixe de funcionar a seu favor. Então, beleza. Recapitulando. Você definiu os orçamentos, você definiu o sistema, fez sua planilha basiquinha, você começou a anotar quanto que entra e quanto que sai, e agora você tá no caminho pro sucesso. Agora a gente tem o passo 3, que é o mais importante, é você definir o seu objetivo. Por que você tá juntando? Você tá morando com seus pais, você quer sair de casa, você quer comprar alguma coisa maior, eventualmente, você quer ter essa reserva pra ter essa reserva, que é o meu conselho, na verdade, você só juntar por juntar, pra caso alguma coisa aconteça, você vai definir seus objetivos. Hoje, por exemplo, a gente tá em fevereiro, a gente tá usando o exemplo do salário de março, mas pega um exemplo um objetivo dos próximos 6 meses, do próximo ano, o que você quer alcançar? Você quer comprar algum curso pra você eventualmente conseguir ganhar mais? Você quer comprar alguma ferramenta? Você quer mudar de lugar? Enfim, seja lá o que for, você precisa ter um objetivo. Se você não tem um objetivo, se você não tiver pelo que lutar, você não vai ter forças pra justamente lutar e pra guardar dinheiro e pra manter esse hábito. Então, muito importante agora, um passo 4 extra que a gente vai trazer por aqui. A gente vai ter algumas armadilhas que as pessoas estão arrumando no primeiro emprego, às vezes são jovens e elas acabam caindo. Primeiro, quero mostrar que tem dinheiro. Você não tem dinheiro e você não tem que mostrar que tem dinheiro. Não adianta você ganhar R$1.500, gastar 3.000 pra mostrar, ó, galera, tô trabalhando agora, tenho dinheiro. Não funciona assim. Você ainda não tem dinheiro. Entenda isso, não queira passar como se você tivesse, ou seja lá o que for. Não tente mostrar uma realidade que é diferente da sua. É muito importante isso pelos próximos anos da sua vida. Outra coisa, muita armadilha que as pessoas caem. Eu sou jovem, o dinheiro vai durar pra sempre, só se vive uma vez, eu posso morrer amanhã. Não trate a vida assim. A chance é que, de probabilidade, você vive até seus 70, 80 anos, questão de chance mesmo. Então você precisa trabalhar com esse exemplo. Vai ser muito melhor se você chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, já ter o hábito bonitinho, já ter uma reserva formada, pra você conseguir conquistar suas coisas. Tem às vezes uma renda passiva ali, entra todo mês R$500, que vai acumulando em juros compostos. Então é muito importante, não caia nessa armadilha. Seja simples, seja tranquilo com o que você de fato tem. E o mais importante, fora o cartão de crédito que eu já mencionei, das armadilhas, né, que podem arruinar o seu plano, a gente vai ter emprestar dinheiro para as pessoas. Não empreste dinheiro para as pessoas. A não ser que precise, minha mãe tá precisando e etc. Tá precisando mesmo? Beleza, você não vai emprestar, você vai dar. Porque emprestar é um ato muito de dívida. A pessoa fica te devendo, você fica na expectativa de ter aquele dinheiro. Alguém tá precisando, minha mãe tá precisando, meu tio tá precisando, realmente não tenho o que fazer, eu preciso emprestar esse dinheiro, dê esse dinheiro e não conte com ele. Já coloca na categoria de necessidade básica, eu diria que até de lazer. Tenta não tirar dos seus investimentos, do tanto que você vai guardar esse mês, nem que seja R$50, R$100, guarde alguma coisa, e aí você dá esse dinheiro. Não empresta. Pronto, é simples, não tem muito segredo. É o seu primeiro emprego, você tá entendendo como o mundo da organização financeira funciona, e vai ser muito mais fácil se você conseguir se organizar agora, para daqui a 2, 3, 5, 10 anos, você já vai estar tranquilo, você vai estar tirando, sei lá, 15, 10 conto. Se estiver tirando 10 conto, você já conseguiu se organizar com 1.500, cara, com 10 conto vai ser muito mais tranquilo. Às vezes você já vai estar conseguindo guardar 2.000, 2.500 por mês, e aí sim, você vai estar no caminho da sua liberdade financeira, sem precisar depender de ninguém e com a paz de espírito, sem dívida, sem cartão de crédito para se preocupar, tranquilo, de boa, e aí você pode seguir sua vida. Bom, é isso, é muito simples, é muito tranquilo, só que são passos que a esmagadora maioria das pessoas elas não seguem. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Se você já tiver ganho seu primeiro salário e você também tá entendendo de novo como é que você pode fazer, às vezes você já tá trabalhando tem 1, 2, 3 anos, tudo bem, mas fala aí como é que você gastou, como é que foi, para as pessoas também terem a noção de que o que eu tô falando, que a maioria das pessoas gasta tudo e não prioriza nada e não é organizado financeiramente, que essa realidade existe. Às vezes as pessoas acham que é mito, seja lá o que for, mas é muito importante, mais uma vez, que você siga tudo isso, abrace a realidade, a verdade e coloque tudo isso em prática, sem prejudicar ninguém e sem prejudicar você e sempre lutando pelo seu futuro melhor.